Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Full Cycle. Meu nome é Wesley Williams e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a linguagem queridinha dos devs e das divas aí que trabalham com aplicações de grande porte ou que querem trabalhar, aquela linguagem queridinha que grandes empresas estão utilizando quando precisam de muita performance. E hoje a gente vai falar sobre a linguagem Go, tá? Mas não apenas falar sobre linguagem. A gente vai trazer aqui uma grande novidade que a linguagem recebeu nessa nova versão que acabou de sair, que é a versão 1.18. É isso mesmo. Muitos desenvolvedores, quando estavam migrando para a linguagem Go, sentiam falta de um recurso que é muito comum em linguagens, quando você está falando em Java, quando você está falando em C#, quando você está falando em TypeScript, etc., tá? Que são as famosas generics. É isso mesmo. O Go, até então, ele nunca trabalhou com generics. A gente trabalhava com uma espécie de gambiarra ali de interfaces vazias e muita gente na comunidade era contra a entrada de generics e muita gente na comunidade a favor das generics. Tem gente que fala, eu não preciso disso, eu dou um jeito aqui com as interfaces e etc. e seguir a vida. Mas, de uma forma ou de outra, as generics acabaram de entrar na linguagem. Na minha opinião, foi uma ótima decisão, porque realmente esse recurso ele vai ajudar demais e poupar muitas linhas de código que antigamente, de uma forma ou de outra, eram repetidas, com pequenos detalhes de tipagem sendo mudados. Legal? Então, nesse vídeo, eu quero trazer para você, aqui na prática, tá? Os principais pontos ali desse recurso de generics nessa versão 1.18 da linguagem Go. Maravilha? Tá preparado? Tá preparado? Então, roda a vinheta e vamos lá falar de generics na linguagem Go. Bom, pessoal, e antes de a gente ir direto ao assunto, eu gostaria muito de pedir aí a sua moral, tá? Dá um like nesse vídeo, tá? Ativa as notificações, tá? Se inscreve aqui no nosso canal. Por que que eu tô dizendo isso? Porque toda vez que você faz isso, você tá dando um sinalzinho ali pro YouTube, tá? Falando que esse vídeo, ele é importante. Também, né? Todas as vezes que a gente subir um vídeo novo, você vai ser notificado aí. Dá essa moral pra gente, beleza? E também eu tenho um recado muito especial, tá? Tô deixando o link aqui embaixo, mas as inscrições gratuitas para imersão Full Stack Full Cycle estão abertas. A imersão é um evento online 100% gratuito, onde durante 7 dias a gente vai te mostrar como desenvolver aplicações de grande porte, tá? Utilizando as tecnologias mais modernas do mercado. Então, aproveita aí e não perde tempo, se inscreve, o link tá aí embaixo. Maravilha? Mas agora, meu povo, sem mais delongas, vamos aí falar sobre generics na linguagem Go. E por conta disso, vamos aí agora na tela do meu computador. Seguinte, meu povo, estou com o meu VS Code aberto nesse momento, tá? E se você olhar aqui, né, você já vai perceber que, de uma forma ou de outra aqui, nós temos aqui a nossa função main, tudo zeradinho aqui pra gente. Se eu abrir o meu terminal e dou um Go version aqui, você já vai ver que eu estou com a versão 1.18 do Go, né? Que é onde a gente tem esses recursos de generics, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, tá? Eu vou começar do básico e a gente vai avançando. Lembrando que muitos dos exemplos que eu vou dar aqui tá na documentação, inclusive oficial da linguagem Go sobre isso, tá? E vou deixar, inclusive, aqui na descrição do vídeo para você, beleza? Então vamos lá, galera. A gente tem um caso muito básico aqui que a gente sempre acaba vendo quando a gente fala em generics, tá? O que que acontece? Vamos imaginar que eu tenho uma função chamada função soma inteiro. Legal? Inteiros. Onde nesse soma inteiros eu vou ter um mapa, tá? Onde eu vou ter uma string e eu tenho um int 64 como valor e eu vou retornar esse valor aqui como um int 64, beleza? E aqui, o que que vai acontecer?
o meu autopilot, ele já vai me ajudar aqui, tá? Basicamente, ele vai percorrer todos os camaradas e vai somar. Vamos ver se isso aqui funciona? Vamos. Então, eu vou colocar aqui, ó, fmt.println aqui pra gente. E eu vou colocar aqui, ó, soma inteiros. Vou colocar aqui um mapa aqui que ele tá trazendo aqui pra mim, tá? Então, ó, A é 1, B é 2, C é 3. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar um go run main.go e eu vou ter o resultado aqui, ó, 6. Legal? Porque ele somou 1 mais 2 mais 3. Legal? Agora, vamos imaginar se eu quiser fazer isso com simplesmente números flutuantes lá, float 64. Como que eu consigo fazer? Eu não consigo, né? Se eu colocar 1.1 aqui, já vai dar ruim, porque o tipo é int 64. Então, o que que eu posso fazer aqui nesse caso? Muita gente acaba fazendo. Duplica a bendita função e acredite, acontece. Raramente você vai ver isso acontecendo um embaixo do outro, mas acredite, tem muitos códigos que são repetidos na linguagem exatamente por problema de tipagem. Então eu coloco aqui soma float e daí eu coloco aqui, ó, float 64 e coloco o float 64. E aí o que que acontece aqui para mim, tá? Eu consigo fazer essa soma. Então se eu chegar agora aqui e der um soma float, tá? E colocar aqui, ó, float 64, eu vou poder 1.1, 2.22.2, 3.2. E agora o que que vai acontecer se eu dar um go run main.go? Legal? Então acredite que já deu para você sentir o drama. Como que eu conseguiria fazer para que eu tivesse apenas uma função, tá? Para me ajudar nesse processo? Normalmente, quem trabalha com Go, quando caía em situações desse tipo, ou duplicava ou trabalhava com a famosa interface vazia, onde aqui basicamente você falava que você poderia colocar qualquer tipo de dado. Mas a gente sabe que isso aqui tem um risco muito grande, porque nem tudo pode ser somado e a gente pode ter erro. Como que eu consigo trabalhar com tipagem e resolver esse meu tipo de problema? Então é aí que a gente consegue entrar nas genéricas, tá? Nos generics aqui no Go. Por quê? Eu posso fazer algo muito parecido com os generics aqui no Go da seguinte forma. Eu vou chamar isso aqui de soma genérica, tá? Vou apagar esses caras aqui para não ficar poluindo aqui. Show? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, olha só que interessante. Aqui, né, onde a gente tem as entradas, né, e o retorno da nossa função, eu vou dar um espacinho aqui e vou separar. E antes de eu começar os meus parênteses e o retorno da função, eu vou abrir e fechar colchetes. Nossa, Wesley, se o Go já tinha, né, uma sintaxe estranha, com genéricos ainda ficou um pouquinho mais estranho. Mas olha só, a gente vai avançar. Olha só que interessante. Vamos imaginar agora que eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, tá? Uma letra, pode ser uma letra qualquer, pode ser N de número, pode ser qualquer letra. Normalmente, quando a gente trabalha com genéricos, a gente usa a letra T, né? Então eu vou usar a letra T. Vou colocar aqui T maiúsculo e eu vou falar que esse T aqui para mim, o que que ele faz? Ele é do tipo int 64 ou ele é do tipo float 64. Legal? E aqui nesse map, agora aqui que eu tenho, o que que eu vou fazer? Eu vou falar que esse float 64 aqui, adivinha o que que ele é agora? Ele é o T. E o que que é o retorno aqui para mim? É o T também. Legal? E o que que é essa soma aqui também? É o T. Então, o que que isso significa, galera? Significa que eu estou dizendo o seguinte, olha, partindo do princípio que eu tenho T sendo int 64 ou float 64, se eu tiver um mapa de string com T retornando um T, né? Se eu fizer a soma, eu vou retornar o valor de T, sendo que o T pode ser um int 64 ou um float 64. Então, partindo desse princípio, olha só que interessante agora. Se eu chegar aqui e colocar no soma genérica, simplesmente eu vou ter exatamente o mesmo resultado, tá? Porém, com uma única função aqui, porque eu estou trabalhando com generics. Legal? E daí você deve estar pensando assim, Wesley, seguinte,
Eu entendi essa pegada, funcionou, achei fantástico e eu acho que se você prestar bem atenção, não é muito difícil de entender, principalmente se você já vem de uma linguagem que trabalha com generics, tá? Agora é o seguinte, imagina se eu tiver que começar a colocar um monte de cara aqui, né? int 32, o negócio começa a ficar muito grande. Então, o que eu poderia fazer aqui? Eu poderia criar, por exemplo, tá, um tipo para mim, tá? Eu vou criar um tipo aqui chamado de number, tá? Então eu vou colocar assim, ó, eu vou criar um tipo chamado number, type, eu vou chamar de number, legal? E eu vou falar que esse number, no final das contas, ele é uma interface. E essa minha interface, o que ela pode ser? Ela pode ser um inteiro, ela pode ser um int 64, um float 64, um float 32. Eu vou deixar só o nosso int 64 e o float 64 aqui, que nem a gente estava colocando, tá? Olha só que interessante agora. Agora que eu já tenho esse meu number, que é um tipo, o que eu posso fazer simplesmente? Eu posso simplesmente chegar aqui e agora aqui eu tenho o meu number. Legal? E simplesmente tá tudo funcionando, tá? Então isso aqui que a gente chama, esse tipo colocado dessa forma aqui, quando a gente está falando de genérico, a gente está chamando isso de constraints, tá? Essas constraints, basicamente, elas são amarras para dizer qual é o tipo de dado que vai poder entrar ali na sua generic, legal? Então agora você vai ver que não mudou absolutamente nada, legal? Agora, olha só que interessante, galera. Vamos imaginar que eu coloco só um int normal aqui também, tá? Pra gente conseguir trabalhar. Agora, olha só que interessante, tá? Vamos imaginar que eu crio um outro tipo aqui pra mim, tá? Tipo myNumber, que é do tipo inteiro. Legal? myNumber é do tipo inteiro. E aqui embaixo, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar, tá? No final das contas, algo desse tipo aqui, ó. Olha só que interessante. Eu vou chegar e vou criar assim, ó. Var A, vou colocar var x, y, z é um myNumber. Legal? E agora eu vou falar que x é igual a 1, y é igual a 2, z é igual a 3. Legal? Se eu chegar agora aqui, nessa soma, e colocar aqui, ó, x, y e z, você vai perceber que ele deu ruim. Perceba que ele não está deixando a gente colocar. E o porquê? Porque ele está falando o seguinte, olha, eu não posso usar x, que é uma variável do type myNumber, como uma int 64, por exemplo, aqui. E o porquê que ele está dizendo isso? Porque eu tenho essas opções aqui que eu posso trabalhar. Concorda comigo? Então realmente faz sentido o que ele está colocando aqui. Legal? Mas o que acontece? Se você pensar comigo, o myNumber, ele é do tipo int e o number tem o tipo int. Então, como que eu poderia fazer para o Go fazer uma mágica para mim, para que ele conseguisse ser esperto o suficiente e fazer uma espécie de uma aproximação? O que isso significa no caso aqui? Significa como que eu conseguiria fazer com que o Go entendesse essa relação que a gente colocou aqui. E nesse caso, é possível. Olha só que muito louco. Se você chegar aqui, nesse meu int, e colocar um til aqui na frente, você vai perceber... Quer ver? Deixa eu colocar um til aqui em todos. Aqui você vai perceber o seguinte. Ah, ele está colocando var yx, yz. Ah, aqui eu estou colocando int 64, né? Eu tenho que colocar myNumber, Dr. Wesley. Tá? Então o que acontece? Você vai perceber agora que ele deixa. E por que ele deixa? Porque esse myNumber, o Go consegue fazer essa parada maluca, ó. Se eu tiro esse myNumber daqui, você vai ver que ele já deu ruim aqui pra mim, tá vendo? Ó? Quando eu coloco esse cara aqui, você vai ver que
ele já aceita. E ele aceita porque eu coloquei esse cara aqui. Então, esse aqui acaba virando uma espécie de um operador de aproximação. Então, ele fala, olha, se tiver algum tipo, tá? Que o tipo dele é esse cara aqui, eu deixo aceitar. Ele vai poder fazer parte da interface MyNumber. Então, significa que o type MyNumber, ele implementa a interface MyNumber aqui nesse nosso caso. Beleza? Ficou tranquilo agora? Tranquilo? Tranquila? Maravilha. Vamos seguir. Então, se a gente quisesse fazer uma soma agora aqui, tá? Utilizando esses numbers, como que a gente poderia fazer? Uma soma normal, assim, de um número com o outro, tá? Eu poderia fazer alguma coisa desse tipo. Por exemplo, ó, func, vou criar uma função de soma normal, onde eu vou ter um t, que eu vou falar que é um number. Legal? Opa. Eu vou falar que eu tenho um t, que é um number, onde eu tenho o number 1, que eu falo que é t, o number 2, que é o número t, onde eu retorno aqui número 1 mais 2. Isso também funciona. Perceba, o t é um number, o número 1 é um t, o número 2 é um t, e o retorno também é um t. E sendo que esse t, ele obrigatoriamente, ele tem que ser um number aqui pra gente. Beleza? Então, isso aí, galera, é um ponto importantíssimo você conseguir entender. Porém, o que acontece aqui no meio dessa história? Você vai começar a perceber que eventualmente, tá? Eventualmente a gente pode ter alguns probleminhas, tá? Você concorda comigo que esse t é referente a esse number 1 e esse t é referente ao number 2? Legal? Será que eu consigo fazer algo desse tipo? Olha só. If number 1 for igual a number 2, eu vou falar que o resultado é number 1. Se não, o resultado é number 2. Legal? Isso aqui eu consigo, de forma geral, fazer. Porque eu estou fazendo uma comparação de coisas que acabam tendo, de forma geral, o mesmo tipo aqui. Concorda comigo? Agora, o que acontece aqui muitas vezes é o seguinte, tá? Vamos imaginar que eu não sei direito esse meu tipo, tá? Vou imaginar que eu tenho o meu t, e esse meu t é n. O que é n, galera? N aqui é como se fosse uma interface vazia, tá? Então o n significa, pode ser qualquer dado. Legal? Agora, a minha pergunta que eu quero fazer agora aqui para você. Por que essa comparação aqui para mim, ele não tá deixando eu fazer? Né? Sendo que eu posso passar onde o t pode ser qualquer tipo e o número 1 de t, o número 2 de t, né? Se eu tentar fazer uma comparação, ele dá ruim. Porque ele pensa o seguinte, se pode ser qualquer valor, e como o Go trabalha com tipagem forte, eu não posso verificar se um inteiro pode ser igual a uma string, por exemplo. Vai dar erro, tá? Então, ele não deixa a gente fazer uma comparação direta aqui. Por quê? Porque esse camarada, ele não é comparável, tá? Ele não é comparable, né? Eu não consigo comparar. Então já dá para perceber que com o N, com interface vazia, a gente não resolve isso. Porém, o Go, ele tem agora por padrão, da mesma forma que ele tem um N, ele tem um outro tipo de constraint por padrão que é chamado de comparable. Olha só que interessante. Eu vou chegar aqui e vou dar um comparable. E olha só, se eu passar o mouse aqui por cima, ele está falando aqui, ó, que o type comparable é uma interface do tipo comparable. E o tipo comparable, basicamente, ele consegue fazer, né, caras do mesmo tipo. Então, se eu tenho um tipo comparable, significa que esses caras são os mesmos. Então, o que significa? Que eu posso comparar o número 1 com o número 2, porque eu sei que eles são dos mesmos tipos. Então, eu consigo trabalhar dessa forma aqui, galera. Olha só que maravilha! Então, a gente consegue ter esse tipo de resultado. Legal? Então, assim, eu acho que esse é um exemplo que a gente consegue fazer algumas coisas bem bacanas. Mas olha só que interessante, a gente tem uma outra situação assim, aqui, ó.
Eu vou dar um func, tá? Eu vou criar uma função chamada de max. E essa função de max, o que que acontece? Eu quero, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um t, eu vou colocar esse tn aqui também, e aqui eu vou ter o número 1 e o número 2. Eu vou verificar se um cara é maior que o outro. Legal? Então, agora, você vai perceber que eu tenho exatamente o mesmo problema que eu tinha no caso anterior aqui em relação a essa soma, concorda? Porque eu não sei esse tipo, então eu não sei se eu consigo ver se um cara é maior que o outro. Então, se eu chegar agora aqui e coloco assim, comparable, olha só, eu ainda tenho o mesmo problema, porque com esse cara eu só consigo comparar a igualdade. Esse cara aqui eu não consigo comparar e verificar se um cara é maior que o outro, por exemplo. Legal? Então, nesse nosso caso, existe um pacote, tá? Que foi criado, pacote oficial do Go mesmo, com alguns tipos de constraints que vão nos ajudar nesse tipo de coisa. Olha só que interessante. Deixa eu abrir aqui, aumentar minha fonte. Se você olhar aqui, tem um pacote, tá? Esse pacote aqui, ó, ele fica em Golang, /x, exp, e o nome desse pacote é chamado de constraints. E se você olhar, essas constraints, basicamente, elas têm alguns tipos aqui, ó. Ou seja, complex, pode ser qualquer tipo ou um tipo complexo, float, signed, unsigned, e ele tem um tipo aqui chamado de ordered, né? O ordered, basicamente, ele consegue verificar se uma coisa é maior que a outra, inclusive para ele conseguir fazer ordenação e qualquer coisa desse tipo, legal? Então, nesse caso aqui, a gente consegue verificar, ó, esse cara, ele consegue fazer esses tipos de comparação. Então, se eu chegar agora aqui, eu posso instalar esse pacote, go, get, nome do pacote aqui pra gente. Vou instalar. E agora, se eu colocar aqui, ó, constraints.ordered, tá vendo? Eu consigo fazer essa minha comparação. Legal? Então a gente já tem uma série de constraints que elas nos ajudam no dia a dia para a gente conseguir trabalhar de uma forma mais efetiva ainda com generics. Legal? Então isso aí, galera, é uma parada muito bacana. Uma outra coisa que eu queria também enfatizar, deixar claro aqui para vocês, é o seguinte, tá? Quando você está trabalhando com generics, tem uma parada que você tem que se ligar. Elas funcionam tanto em funções quanto em métodos. E aqui tem um exemplo assim que qualquer lugar que você for procurar sobre generics, tá? É até meio clichê eu passar esse cara aqui, mas eu tenho que passar para mostrar um exemplo que é o seguinte. Existe uma função, eu vou pegar essa função aqui de concatenação, tá? E olha só que interessante aqui essa função de concatenação. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar esse cara aqui. Eu vou colar essa função aqui, ó. E aqui eu vou colocar n, tá? Então esse cara é para eu concatenar, basicamente. Eu posso passar um valor. Ele vai receber uma lista desse valor, vai percorrer e vai converter esse valor para string e vai retornar esse valor numa string só. Legal? Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que o tipo n não tem em nenhum lugar dizendo, eu não posso garantir que esse meu tipo n, por exemplo, ele tem um método, né? Ponto string aqui para mim. Então, como que eu consigo fazer algo desse tipo? Então, é nesse momento que eu posso criar um tipo aqui, né? E o tipo desse cara é da seguinte forma. Eu vou criar um tipo chamado stringer, certo? Que ele é uma interface. E como é uma interface, eu vou pedir para ele ter um método string que retorna uma string. Agora, se eu chegar agora aqui e colocar esse stringer como constraint aqui, o que vai acontecer? Essa minha função concat, ela sabe que existe o método string, porque o t, ele é do tipo stringer, legal? E daí eu consigo trabalhar. Agora, a minha questão aqui é,
Como que eu consigo utilizar, então, esse cara, se eu quiser concatenar? Vamos imaginar que eu estou chegando aqui e eu vou colocar um FMT, print LN, eu quero colocar aqui concat, tá? E nesse meu concat, ele está falando aqui para eu entrar com um tipo aqui, né? Com os valores A, B e C. Porém, você vai perceber que o concat aqui já está dando ruim para mim. Por quê? Porque o tipo string não tem um método string. Legal? Ele não tem algo que eu possa converter para string, principalmente porque ele já é uma string. Como que eu poderia resolver esse problema? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, criar um type chamado myString. Legal? E esse type aqui, myString, eu vou falar aqui no final das contas que ele pode ser, inclusive, do tipo string. Não tem problema. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente mudar esse cara aqui para myString e não vai dar nenhuma diferença. Por quê? Porque o myString é uma string ainda, mas eu estou interessado nesse método. Então, o que eu posso fazer? Eu posso chegar aqui, criar uma função, tá? Que vai ser um método no final das contas, onde eu tenho um m, que é do myString, legal? E o nome desse método é string, que retorna uma string. E esse cara aqui eu converto, né? A string que eu tô recebendo em string. É uma parada muito louca, né? Mas eu acho que deu para você entender a ideia. Então, como esse meu método, esse myString agora tem um método chamado string, você vai ver que o meu concatenador ele parou de reclamar, porque ele sabe que o myString, né, que vai entrar como T aqui, ele é do tipo stringer. E porque ele é do tipo stringer, ele tem o método string e a gente não vai ter mais esse problema para a gente conseguir trabalhar. Legal? Pessoal, de forma geral, tá? Não é complexo você trabalhar com generics. O grande ponto mesmo é você começar a entender, tá? Que você, com os generics, você vai poder reaproveitar mais código, né? Você vai conseguir criar coisas que antigamente eram um pouco mais dolorosas para utilizar na linguagem Go. Legal? Pessoal, eu realmente espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele foi um videozão bem aula, né? Tutorialzinho, mostrando detalhe por detalhe, mas eu acho que valeu a pena. Legal? De qualquer forma, eu vou pegar algumas referências e vou deixar aqui na descrição do que eu utilizei, inclusive, para criar esses exemplos, para você poder ver diversos artigos aí. Maravilha? Pessoal, se esse vídeo gerou valor para você, não esquece. Dá um joinha, assina o canal, ativa as notificações e não esquece de se inscrever na imersão Full Stack Full Cycle. Espero que você tenha gostado aí. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Full Cycle. Thank you.